Olá a todos, eu sou o aluno Rafael dos Santos Souza da Cruz. Vou apresentar hoje para vocês o meu projeto final de curso PFC, denominado como Técnica de Emulação de Sinais de Radiofrequência aplicada à geração de dataset para geolocalização. O meu orientador é o professor João Mendes Filho, do Instituto Federal de São Paulo, e o co-orientador é o professor Olímpio Lucchini Coutinho, bacharelado em Engenharia Eletrônica. O sumário ele é composto por introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados, conclusão e trabalhos futuros, referências e agradecimentos. Atualmente, o Brasil ele sofre de um problema de pesca predatória na nossa costa. Então existe uma região, né, um território nacional denominado como Zona Econômica Exclusiva. Todos os países que têm uma costa, né, com uma costa marítima, ele tem a permissão, né, de poder utilizar esse espaço, né, através da pesca, né, regular, e essa extensão ela pode ir de 200 até 360 quilômetros de distância, né, das nossas praias. E o Brasil vem sofrendo com essa pesca ilegal a partir de embarcações de outros países, né. Eu posso citar aqui 2 países, né, onde o maior índice recorrente é da China, né, e da Rússia também. Então existem essas, embarcações ilegais, e o padrão é que as embarcações elas deixem ligado um dispositivo chamado AIS, que é Automatic Identification Systems, ou Sistema de Identificação Automático. Só que muitas das vezes essas embarcações elas desligam esse equipamento, tornando-se assim, invisível, para as autoridades. E uma forma de fazer essa intervenção é como está sendo representado aqui na terceira imagem, que é chegando próximo, né, e tentando se comunicar. Agora trazendo alguns dados aqui, vejam que a partir dos anos 2000, eh, o número de pesca industrial vem caindo, e bem como em 2005 aproximadamente, a pesca, artesanal, né, então existe a industrial e a pesca, digamos que informal, mas todas legalmente, elas caíram muito. Isso, por conta da nossa fauna estar sofrendo com essas pescas irregulares, uma vez que a pesca predatória, o nome predatório significa pesca, que não respeita a fase dos animais, né, então existem animais que não podem ser pescados em respectivas fases, e essas pessoas elas não respeitam isso. A gente consegue até ver nas imagens que o número é grande, é elevado em algumas regiões. Então eles podem acabar ficando na margem, às vezes no limite ali da zona exclusiva brasileira, só que muitas dessas embarcações entram mesmo nesta zona e fazem a pesca ilegal. Então a gente tem esse problema de como monitorar, como identificar essas embarcações, né, que muitas vezes desligam, né, os seus equipamentos, para que não sejam identificados. Então, visando apoiar esse tipo de problema que é recorrente em muitas regiões do planeta, eh, existem algumas empresas. Uma delas que eu trouxe aqui como estudo de caso é a Hawkeye 360. A Hawkeye ela é responsável por fazer o mapeamento do espectro eletromagnético de todo o globo. Então eles vendem aqui, a gente pode ver na imagem central aqui, eles vendem um mapeamento de onde há mais, utilização do espectro, né, e esses dados eles podem servir como apoio para tomada de decisão. Como a gente deve imaginar, esse não é um tipo de serviço muito trivial, não é um tipo de serviço barato.
Então, estudando, né, a carta patente desta empresa, eles utilizam minimamente 3 satélites por região. Então, assim, é uma empresa que hoje já tem mais de 30 satélites em órbita, né, mas cada região que vai ser mapeada precisa ter 3 satélites no mínimo, sobre esta zona de interesse. Isso se deve ao tipo de técnica que eles utilizam. Por exemplo, TDOA, que é o tempo diferencial de chegada do sinal, né, então eles tiram a diferença de tempo com relação a cada um desses receptores, né, e também existe o FDOA, que é a frequência diferencial de chegada, ou seja, além do tempo que chega em cada um desses receptores, existem também a frequência, então eles conseguem, fazer essa distinção sempre considerando que há um cluster nesta região, ou seja, um grupo de satélites, né. Neste caso aqui, a gente fez o estudo, eles são denominados como Hawk A, Hawk B, Hawk C, e a gente pode ver aqui as informações das órbitas, né, a sua velocidade orbital, o período orbital, ou seja, o tempo em que ele passa numa região recorrente a cada dia, né, e assim por diante. Então, é uma empresa norte-americana, né. Obviamente esses dados são caros, né, eles são sensíveis, então não é todo tipo de país que tem a chance de comprá-los, né, neste caso específico aqui dos Estados Unidos, então existe uma barreira grande, né, neste sentido, e o Brasil ele tem capacidade, pra desenvolver esse tipo de solução. Então pensando nisso aqui, a gente inicia a nossa fundamentação teórica trazendo, né, o estudo deste cenário. Então nós temos, inicialmente a órbita, né, para esta simulação, a órbita ela foi, baseada no ItaSat, que é um satélite brasileiro desenvolvido pelo ITA, e esse satélite já foi lançado, ele atualmente está em órbita, e os dados dele são públicos, né, de órbitas, os chamados TLE, e as nossas simulações foi baseadas nessa configuração orbital. Então, vamos lá, os dados orbitais eles são conhecidos, né, então eles não podem ser incógnitas, eles têm que ser as nossas, digamos que, dados conhecidos, para que a gente possa seguir toda uma cadeia através dos nossos algoritmos. Tanto da dinâmica orbital, que tem que ser conhecida, né, o que diz respeito à geometria do satélite, às suas posições no espaço, quanto os dados de processamento. Então a gente tem um CubeSat, que é um satélite de pequeno porte. Nessa solução, apenas um é necessário, com um único satélite, né, abrigando esta carga útil, a gente consegue delimitar uma zona aqui, uma região de interesse onde esse possível emissor está localizado. E essa técnica ela pressupõe a utilização minimamente de 2 receptores no mesmo satélite. Então a gente tem aqui o receptor A, que é uma antena, e o receptor B. Então, veja aqui que na nossa fundamentação teórica, nós precisamos respeitar, minimamente o meio comprimento de onda. Então a gente decide qual frequência vai monitorar, encontra qual é o seu meio comprimento de onda, né, e aí, com isso a gente tem a distância em que essas antenas têm que estar uma da outra. Eh, como para no caso deste trabalho que vamos utilizar a banda X, né, na faixa de 9 gigahertz, o nosso comprimento de onda estaria, pouco acima de 1 centímetro, né, 1,30 cm. Isso significa com uma distância muito pequena, só que considerando um cenário em que as antenas estejam espaçadas acima deste meio comprimento de onda, né, então a gente utiliza uma segunda técnica de correção que é a comparação de amplitude. Então a gente faz a interferometria de fase, né, cada um desses receptores vai ter uma fase chegando aqui, a gente consegue encontrar qual o ângulo de chegada, ou seja, qual a direção aqui do emissor, se está vindo, zerado, se tem alguma angulação, e como a distância é maior, né, então a gente utiliza a técnica de comparação de amplitude para novamente encontrar o ângulo de chegada deste emissor e assim sucessivamente fazer a sua geolocalização. Então é importante conhecermos
tanto os dados de atitude, né, do nosso satélite ou em alguns casos chamado por frame, como os tipos de coordenadas da Terra, uma vez que a Terra ela está em constante rotação e não necessariamente a órbita do satélite acompanha. Então é importante termos esses dados. Outro fator importante que é considerado neste trabalho é os dados de azimuth e elevação. O azimuth, se considerarmos o eixo X, o eixo de deslocamento do satélite, né, em relação à na sua órbita, eh, o ângulo a partir do eixo X até, o vetor de chegada, ele vai ser o nosso azimuth, né. Aqui sendo o seu valor zero e esse aqui um valor crescente ou para o lado esquerdo aqui decrescente. O mesmo vale para a elevação. Nós podemos ter uma elevação positiva e uma elevação negativa. E por que que isso é importante? Para que nós possamos utilizar as matrizes de rotação do satélite, porque é considerado que, apesar dele poder, ter o seu controle de atitude ativado, né, a gente considerar exatamente que ele vai estar fixo, se porventura ele vier a rotacionar minimamente, essas matrizes elas vão fazer o desconto dos valores, elas vão descontar os valores de rotação para que nós tenhamos um algoritmo funcional com relação ao ângulo de chegada. Então aqui nós temos a nossa elevação, o nosso azimuth, né, e a partir disso a gente insere os nossos dados aqui, né, via, o algoritmo no MATLAB que eu vou explicar mais para frente, e desta forma nós vamos ter aqui as nossas coordenadas, né, row, pitch e yaw, os dados da função, né, rolagem, arfagem e guinada, e neste caso nós temos o N e U, que é north, east and up. Poderia ser no lugar do up tal, só que aí mudaríamos aqui as nossas nossos valores. Então, sempre que a gente for tratar de missões espaciais, né, considera-se que são missões grandes e complexas. E para facilitar o entendimento, né, entre os setores, a gente pode, denominar os seus respectivos segmentos. Então, digamos que todas as missões vão ter um segmento solo, que é onde vai estar as nossas antenas na Terra para comunicação, as nossas bases de controle, o centro de missões, né, a gente pode ter os nossos segmentos espaciais, neste caso nós temos, né, que é o nosso veículo, o satélite, poderia ser um rover, poderia ser uma sonda, mas neste caso é um satélite. E por fim temos o segmento usuário, que é quem vai fazer a tomada de decisão a partir dos dados obtidos pelo veículo no espaço. Então o usuário é o que utiliza esse dado. Poderíamos ter também o segmento lançador, muitas vezes representado pelo foguete, mas não é o escopo do nosso trabalho. Tudo isso, ressaltando, é uma metodologia empregada pela NASA, que não é exclusiva delas, né, existem outras também, mas a NASA ela explica muito bem neste documento aqui que é público, então é o que foi, seguido. E dentro da metodologia da NASA para a engenharia de sistemas, existe o método Capella, que é um software basicamente, de engenharia de sistemas baseado em modelos, né, da empresa da Thales. Ele também é gratuito e então, notamos aqui que para um mesmo projeto nós podemos ter diferentes camadas. Poderíamos ter a primeira, a camada operacional, depois a camada funcional, camada lógica e por fim a arquitetura física. Seguindo essa lógica, eu modelei aqui, né, uma das nossas camadas, onde nós temos o mapeamento do emissor não cooperativo, temos também o receptor cooperativo, neste caso aqui é o emissor que não sabemos a sua posição, o receptor cooperativo nós sabemos muito bem que é o nosso satélite, e o cliente, que vai ter os dados pré-processados e bem como o operador de defesa marítima que vai ter os dados pós-processados. Notamos também que internamente temos os fluxos de cada, usuário, como por exemplo, ele precisa radiar o sinal de RF, este, precisa interceptar o sinal de RF, ele grava os dados, né, passa para um banco de dados, inclusive este é o núcleo deste trabalho, né, é a geração do banco de dados e a disponibilização desses dados públicos, e sucessivamente é utilizado o algoritmo que encontra o ângulo de chegada, bem como faz a geolocalização. Então,
Todo essas caixinhas aqui é o produto do nosso banco de dados. Nada impede de que outras pessoas, outras empresas e órgãos façam os próprios algoritmos de geolocalização a partir do dataset disponibilizado. Isso é importante ressaltar. Então aqui nós temos o fluxo, né, deste projeto, né, onde nós temos diferentes hosts, né, os hosts a gente entende por computador. O host A, ele abriga o software da ANSYS SDK, ele é responsável por, fazer a dinâmica orbital, então a gente seleciona aqui os dados da órbita, né, e os seus diferentes fatores, gerando assim um dataset, cinemático, né, então a gente tem os dados do satélite com relação à Terra. A gente, uma vez tido esses dados, a gente passa para o host B, que é onde a gente tem a emulação dos dados, ou seja, os dados da QSight, né, do software da QSight, ele vai tratar do sinal transmitido, do sinal recebido e todos essas informações, propriamente dito de RF. E por fim, a gente vai passar para um último computador, que é o chamado host C, onde nós temos o software do MATLAB que vai fazer o processamento final e encontrar a geolocalização propriamente dita. Então, basicamente, temos o hardware, que são as nossas antenas, e o SDR, onde vai ser abrigado o nosso software, né, de processamento de sinal, seja para encontrar frequência, para aplicar o fator de correlação, que é a nossa calibração dos canais, né, dos dois canais aqui. E por fim também, temos, o nosso ângulo de chegada, que vai ser o vetor de direcionamento do emissor. A imagem anterior estava simplificada, então abrindo ela, né, então nós temos aqui o baseline 1 e o baseline 2. A partir desse baseline a gente passa, né, por um gerador de sinal, passa pelo oscilador local e chega no nosso RF, no nosso front-end, que não é o foco principal deste trabalho, mas ele considera sim o nosso front-end para fazer o up converter e o down converter do sinal. Isso é muito importante, uma vez que estamos trabalhando na banda X, na faixa de 9 GHz, e temos depois, após, o processamento, né, dos nossos sinais IQ, para que finalmente possamos ter o vetor de direção, né, a direção de chegada do sinal de RF. Então vejam aqui essa imagem, que ela é muito importante, pois nós temos 2 baselines, sendo o primeiro baseline o cross-tracking e o segundo o along track. E o que são esses baselines? Basicamente, para termos o azimuth, precisamos considerar a disposição das antenas desta forma aqui. Já a elevação, nós precisamos ter a disposição das antenas dessa forma aqui. E reduzindo o número de elementos sensores, ou seja, o número de antenas, podemos fazer este processamento totalmente via software, reduzindo ainda mais a complexidade da geometria do nosso satélite. Então, para este trabalho, consideramos a nossa antena transmissora na superfície terrestre como isotrópica, né? Ou seja, um modelo ideal, onde ela irradia igualmente para todos os lados. E a nossa antena receptora, que está no nosso satélite, o receptor passivo, ela é uma antena direcional. Logo, ela precisa ter um apontamento muito bem definido para que a gente possa receber o sinal de uma área de interesse. O ganho de utilizarmos uma antena com essa disposição, conseguimos ter um alcance maior, né? E isso é importante dado a distância do satélite com relação aos transmissores na superfície terrestre. Então nós temos aqui os diagramas das antenas que estão no satélite, então é uma função SYNC, né, a gente consegue ver aqui o lóbulo principal, os lóbulos secundários, né, e novamente trata-se da antena do tipo corneta. Agora nós temos o nosso setup propriamente dito. O SRP X310 é o RDS da National Instruments. Esse RDS é utilizado com 2 canais, representando cada um dos canais, cada antena. Então são 2 antenas no nosso satélite. E temos também o outro RDS, o Adam Pluto, onde a sua função neste projeto basicamente é utilizar um canal de transmissão para que seja feito a calibração dos 2 canais de recepção deste SDR aqui. Então, uma vez que a gente injeta um sinal, né, a gente transmite um sinal deste RDS para estes canais,
é feita a calibração e dispensada a diferença entre os sinais que entram aqui. No nosso modelinho do CubeSat, nós temos propriamente dito o front-end, né, para a banda X, utilizando apenas um U, ou seja, uma unidade do CubeSat. Então aqui a gente consegue ver o nosso sinal transmitido, né, o sinal transmitido pela Down Pluto e, os 2 sinais, os 2 canais recebendo o sinal do Pluto, né. Então aqui ó, já o outro RDS, né, o canal 1 é representado pelo amarelo, né, e o canal 2 pelo valor aqui em azul. Centrado, né, se a gente tem aqui a frequência de 0 Hz, significa que a gente está trabalhando com a banda base. E essa aqui é uma imagem real do nosso emulador, contendo, né, o diagrama de radiação da antena. Então essa região mais escura aqui é onde está o nosso apontamento, né, o nosso maior ganho da antena. E conforme vai diminuindo, né, as cores vão ficando mais frias, a gente tem um ganho menor, que são o que seriam os lóbulos laterais. Uma vez que o setup está funcionando, a gente tem aqui no nosso osciloscópio, os dois sinais. Vejam que o sinal, do canal 1 ele está diferente do canal 2, tanto em amplitude, vejam que a amplitude do canal verde aqui é menor do que o amarelo, quanto em fase, eles também estão deslocados. E isso, a partir disso é o que a gente faz o nosso processamento de sinal. Então a gente tem aqui um plot que basicamente traz a diferença de fase. Então essa fase aqui ela está zerada, essa daqui está um pouco abaixo de 50. Então a gente vê que elas estão em valores diferentes. Então, supõe-se que a direção de chegada do sinal não está zerada, não está chegando igual nas duas antenas. Logo, existe um balanceamento, um distanciamento do transmissor com relação às duas antenas. Esse plot aqui também, ele basicamente traz o uso do sinal IQ, que foi o sinal utilizado, né, nessa simulação, e a gente tem aqui o ângulo de chegada, né, a partir da varredura, bem como a nossa frequência. Essa frequência aqui, o pico dela, da densidade espectral, nada mais é do que a frequência a componente de maior potência espectral. Logo, a gente conclui que a nossa frequência aqui, o valor encontrado, é é o valor que a gente procura, né, a partir da FFT. Também foi utilizado em outras simulações o zero paging, que nada mais é do que adicionar zeros aqui sem mudar o valor da componente principal, né. Então aqui já nessa outra figura a gente tem o sinal da banda base zerado e o sinal da banda passante, que nada mais é do que o sinal de RF, então a gente está trabalhando com 9 giga. Essa figura a gente já mostrou, na última imagem, né. E essa outra figura que traz a amplitude, então a gente consegue notar uma diferença, né, do canal 1, né, o canal 1 em azul e o canal 2 em laranja. Nesse caso, eles estão, bem próximos, né, essa amplitude. Isso aqui ocorreu após a calibração. Então, no algoritmo, uma vez que a gente faz a calibração dos 2 canais, eles tendem a ficar próximos. Então, novamente, reforçando aqui a importância de termos os 2 baselines, né, tanto o cross-tracking quanto a long track. Uma vez que a gente tem esses valores, a partir do algoritmo de geolocalização, é possível encontrar o valor de latitude e longitude. Então, se temos o long track e temos o cross-track, a gente vai ter um vetor de direção aqui, uma direção de chegada do sinal. E por que que isso é importante? Notem que existe um field of view, ou seja, um campo de visada, que o nosso satélite é capaz de identificar o emissor. Se nesse caso aqui, que vai de 0, por exemplo, de 0 até 15 positivo, se o valor aqui fosse negativo, ou seja, estivesse fora do field of view, no seu lado esquerdo, se fosse 20 graus, nós não teríamos, por exemplo, uma potência significativa para poder identificar. Então é muito importante que o satélite esteja posicionado exatamente na região de interesse para a identificação deste transmissor. O mesmo vale para o lado direito. Então, se a gente tem do canal 2, se a gente tem um valor muito fora do nosso canal 2, uma angulação maior do que 15 graus positivos, isso já oferece um risco.
essa missão ela abriga justamente os 30 graus de liberdade, a partir do apontamento para o centro da Terra em Nadir. Esse field of view, ou seja, ele é o que a gente consegue identificar dentro de uma área de interesse, ou seja, uma área de acesso. Temos, finalmente, então, aqui os resultados da nossa geolocalização. Então, notem que nós temos um globo que, apesar de parecer esférico, este é o modelo WGS-84, utilizado no nosso algoritmo, que significa que os polos, eles estão próximos, né, eles estão mais achatados, digamos assim, enquanto que o raio da linha do equador, ele é maior do que o raio do polo, fazendo com que a Terra fique achatada e trazendo, então, mais próximo a da nossa realidade. Se dermos um zoom para a figura 2, podemos ver mais perto a linha divisada. Essa linha amarela, ela representa a distância entre o receptor e o transmissor. Aqui no final, se rotacionarmos a Terra, a gente consegue ver exatamente o ponto fora da superfície terrestre, né? Então seria o nosso satélite passivo, receptor passivo, né? O RX, e o transmissor, que é o nosso transmissor não cooperativo, que neste caso está justamente sobre a costa brasileira, né? Ele está no oceano. Então, digamos que a partir de uma órbita, se conseguimos obter diferentes amostras ao longo do tempo, é possível aumentar ainda mais a acurácia da geolocalização, mesmo que a partir de um único satélite, tendo até mesmo o efeito, vejam bem, digamos que todas essas esferas em azuis, elas ocorrem no tempo espaçado de 1 minuto, é como se tivéssemos até mesmo, uma constelação de satélite, porém utilizando apenas um satélite. Aqui nós temos a linha ideal, né, é onde deveria, todos os valores estarem, né, então a gente tem o baseline X pela esferinha azul e o baseline Y pelo quadradinho vermelho. E temos até mesmo um outlier ali representando que mesmo com a calibração é possível ter, eh, alguns pontos fora da curva e isso influencia na nossa geolocalização. Isso tudo é considerado para uma única amostra. No caso, no caso de termos, mais amostras ao longo do tempo, é possível corrigirmos esses outliers. Temos aqui, nesta outra imagem, uma relação sinal-ruído para com relação ao erro de geolocalização. Então notem que para 0 SNR, que está em dB, 0 dB, que é o momento máximo ali de potência, a gente consegue ter uma geolocalização, aproximadamente de 50 a 55 quilômetros, para considerando uma única amostra, sem iterar o nosso código. Ainda é um raio relativamente grande, porém ele pode ser melhorado novamente, repito, com mais amostras ao longo do tempo. Porém, se diminuirmos, né, o nosso SNR, por exemplo, se diminuirmos a potência que chega no nosso transmissor, a gente começa a ter uma perda ali de geolocalização, né, por quilômetro. Então, a gente pode até no final ali chegar a mais de 100 quilômetros, né, até 130 quilômetros de incerteza, né, e isso é algo preocupante, mas também temos um sinal muito, muito baixo, menos 40 dB é muito pouco. Então, obviamente é importante termos um LNA, né, que é um Low Noise Amplifier, amplificador de baixo ruído, que o seu objetivo é basicamente reduzir os ruídos ali para que a gente consiga ter um sinal, maximizado. E, conclui-se então que a geolocalização utilizando um único receptor passivo, ela é possível, eh existem outras etapas que este trabalho não contempla, mas, acredita-se que a maior complexidade para o processamento de sinal está, representado neste trabalho, que é utilizar a interferometria de fase, bem como a comparação de amplitude deste sinal, para obtermos finalmente o ângulo de chegada e sucessivamente a geolocalização. Então, existem algumas limitações, que é o nosso field of view, né, o nosso campo de visada, ele limita, né, o nosso espaço de aplicação.
Também aplicamos esse trabalho apenas na banda X, mas poderíamos, né, o objetivo é também utilizarmos, um receptor na banda Ka, né, chegando até 27 a 30 gigas. E isso é importante. Como trabalhos futuros, é possível implementar a abertura sintética, obtendo assim mais amostras e reduzindo o erro, da distância de geolocalização. E também, por fim, obter, né, a implementação do filtro de Kalman para que a gente consiga estimar a posição, né, ou seja, a latitude e a longitude do emissor, eh, mesmo quando estivermos fora do campo de visado, uma vez que a gente já teve, né, o rastreio ali deste emissor na superfície terrestre. Temos aqui então, o nosso dataset disponibilizado publicamente para que toda a comunidade tenha acesso, né, no emulador. Vale ressaltar que é para banda X, então a gente tem um dataset, centrado em 9 GHz, né, o que isso pode servir de auxílio para startups, empresas ou até mesmo a comunidade acadêmica, né, para diferentes projetos, até mesmo geolocalização com uma acurácia maior. E aqui as referências, né, que foram citadas ao longo do trabalho. Gostaria de agradecer ao Instituto Federal de São Paulo, né, em específico ao Laboratório de Controle Aplicado, que foi onde eu tive a experiência de poder, fazer, revisão bibliográfica, aprender a ler artigo, a escrever artigos, isso foi muito importante para o decorrer do meu trabalho, né, e ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica, especificamente pelo o projeto LOM, que é onde foi feito toda a experimentação deste projeto, né, e também ao auxílio de custeio da FINEP, que custeou todo este projeto, bem como, os equipamentos e as bolsas de auxílio. Então, deixo aqui também o agradecimento a cada um dos professores que tive ao longo deste semestre, né? Eu tive o cuidado de buscar a foto de cada um deles para que eu pudesse recordar e, de certo modo, eh, homenageá-los, né? Por todo o conhecimento compartilhado, né? Um conhecimento de excelência. Eu gosto de frisar também a a forma didática, né, a qualidade que o ensino do Instituto Federal me proporcionou, né, então aqui chegando já no sétimo semestre, né, eh, o oitavo semestre, bem como o nono semestre, eu fiz apenas uma disciplina no Instituto Federal, que foi com o professor Pires, e no décimo semestre eu fiz apenas, o projeto final de curso sob orientação do professor João Mendes Filho. Eu não poderia também deixar de recordar aqui, né, a memória do professor Alexandre Caporali, professor do Instituto Federal de São Paulo, tanto do Campo São Paulo quanto do São João da Boa Vista, né. Então eu deixo aqui registrado, o meu agradecimento por ter acreditado em mim, né, ter aberto uma oportunidade única de poder pesquisar, né, no laboratório de controle aplicado, mesmo quando eu havia acabado de entrar na engenharia. Apesar de eu já ter tido um ano no tecnólogo, eu acabei trancando e começando, do zero na engenharia, e todos os semestres eu tive a grande felicidade de receber uma bolsa, né, de iniciação científica, que me ajudou com todo o custeio do curso. Então eu deixo aqui minha gratidão. Obrigado pela apresentação, estou à disposição para responder perguntas e ouvir sugestões.